Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual Jesus. Boa noite, muito bem-vindos a uma nova edição do Orson 9:30, toda quinta-feira, 9:30 da noite. É uma alegria muito grande. Esse programa nos tem proporcionado, ao longo desses quase 3 anos, nos tem proporcionado muitas alegrias pelos contatos com amigos de toda parte e suas experiências. E como você viu aí na arte de abertura, nós vamos conversar hoje com Ulisses Batista. E olha o assunto interessante, a primeira vez que nós vamos fazer um assunto como esse, a história de um blog. Repleto de coincidências essa história que o nosso convidado de hoje, Ulisses Batista, vai contar para a gente. É uma satisfação, é um amigo que temos contato pelo WhatsApp, especialmente. Em algum momento tivemos nossos contatos adicionados, temos conversado, trocado ideias, e aqui estamos agora para conhecer Ulisses. Boa noite, Ulisses, muito bem-vindo e obrigado pela sua disposição. Boa noite, Orson, boa noite, pessoal. Feliz aqui de estar com vocês, dividir aí um pouco mais da história também do Espiritismo, né? Então, vamos em frente. Ulisses, que bom. Como disse eu na abertura, o Ulisses é da capital de São Paulo. Ulisses, você nasceu na capital mesmo? Sim, nasci em São Paulo, sempre vivi aqui, eu brinco que eu sou cidadão do Ipiranga, né? Eu moro ali nas cercanias do Museu do Ipiranga, então a gente sempre teve toda a nossa vida por ali, e o Espiritismo também ele começa a aparecer na nossa vida ali nas imediações, né? E é isso. Pois é, você fez um resumo para mim sobre o seu primeiro contato com o Espiritismo em 1993, portanto há mais de 25 anos, e através de uma cirurgia espiritual nos olhos da sua mãe, feita pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes, à distância. Você não acreditava em nada daquilo, mas com o resultado você procurou se informar mais, te impressionou bastante. E você disse que entre 94 e 96 você leu bastante à procura de explicações e foi o seu despertar. Quer dizer que esse fato tocou muito a sua vida pessoal, então, Ulisses? Sim, eu diria que eu sou uma daquelas pessoas que tem bastante gente assim que não se enquadra dentro de uma religião formal, dentro de um negócio cheio de rituais e coisas assim. Isso não fazia sentido para mim. A questão da cirurgia em si, ela veio me abrir os olhos no sentido de que, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não sei o que é. Então, vamos tentar descobrir o que é, porque a minha mãe ela ficou praticamente cega, né? Ela chegou a ter aí 20% de visão em um olho e 10% no outro, coisa que não tem nem como pensar uma situação dessa. E ela, após a cirurgia espiritual, ela fazia o tratamento médico, como tem que ser feito, tudo, e eu vi a cara do oftalmologista, que é um cara super reconhecido,
uma pessoa aí que é muito conhecida, não vou falar o nome por uma questão ética, lógico. Ele olhou e ele virou para mim, eu tinha na época 18, 19 anos, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não sei o que foi feito aqui, mas eu sei que não fui eu que fiz. Então, assim, ele fazia sessões de fotocoagulação a laser, que é aquele bombardeamento na retina para poder estancar a hemorragia que acontecia na retina. E depois de muito tempo de tratamento, ele vem falar isso, falou, olha, eu não fiz isso daqui. Então, veja, se você vê alguém que notoriamente estudou, que é graduado, pós-graduado fora do Brasil, e olha um negócio desse e fala para você, eu não tenho explicação, e ele disse para mim, isso aqui só Deus. Então, é só Deus mesmo. Então, nós vamos procurar uma série de informações. Então, passamos por André Luiz, toda a série do André Luiz, toda a série de romances romanos, da parte romana do Emmanuel. Aí vamos entrar nos livros da codificação, vamos procurar. Então, a gente vai começar a ver uma série de informações que vão mostrar para nós, tem um monte de coisa que está acontecendo aqui e que está sendo ocultado do grande público, no sentido de controlar esse público e não mostrar e não dar a ele a oportunidade dele saber que ele é responsável pela sua própria existência. E foi isso que deu o incentivo, foi isso que veio como um impulso primeiro para começar a entrar no espiritismo. Por outro lado, você tem uma pessoa de referência aí na sua história de vida com a sua mãe, que também se interessou pelo espiritismo, né, depois desse fato, envolvendo-se com a conhecida e ímpar personalidade da Dona Nancy Pullman, em São Paulo, que sempre esteve envolvida com as casas André Luiz, essa personalidade incomparável da história brasileira, a Dona Nancy Pullman. Então, você teve contato com ela também? Eu tive a felicidade de conhecer a Dona Nancy e de conversar com ela várias vezes. Era uma pessoa de uma índole gigantesca, de um coração enorme, e eu brinco, né? Não sei por que ela me chamava de Bruno. E ela sabia que o meu nome não era Bruno, que era Ulisses, mas toda vez ela me encontrava e ela falava, oi, Bruno, eu nem falava mais nada, eu cumprimentava ela me desculpa, Ulisses, não sei o que e tal. Um dia eu brinquei com ela, eu falei, a senhora deve estar sabendo alguma coisa que eu não sei, né? De antes ou de amanhã? De antes, né? Porque você deve estar sabendo de alguma coisa que eu não sei, eu brinquei com ela, mas esse contato com ela, apesar de eu não ter tido o mesmo contato que a minha mãe teve com ela. Minha mãe trabalhou junto com ela nos grupos mediúnicos, teve aula com ela, então a minha mãe ela teve uma proximidade maior. Eu acabei pegando um pouco dela através do filho. Eu tive muito mais contato com o Fabiano, que o Fabiano também tem uma história muito interessante, fantástica. Ele sofre lá no nosso lar um acidente na piscina, perde o movimento das pernas, jovem, muito jovem, mas ele acaba superando essa limitação, se formando, fazendo pós-graduação fora do Brasil, com toda essa deficiência. Hoje é um cara super reconhecido e querido também. Eu tive mais contato com o filho do que com a mãe. Mas, assim, é uma instituição fantástica, na qual, estou falando da instituição Beneficente Nosso Lar, né, que é aqui de São Paulo, na Vila Mariana. É uma instituição fantástica que cuida aí de crianças especiais com deficiência na área intelectual, seja na área motora. Então, a instituição ela tem todo um cuidado de ter os profissionais, de ter os voluntários. São mais de 120, 130 crianças que ficam diariamente. Isso é um tratamento recorrente, né?
tem que estar todo dia com acompanhamento, todo dia passando por isso, e o nosso lar conseguiu uma proeza que foi conseguir ter a primeira pessoa com síndrome de Down que se aposentou pelo INSS. Então, você vê isso, o nosso lar já tem 76 anos de história completada agora em agosto. Então, é um trabalho muito bom e gratificante. E dependemos basicamente de algum apoio governamental, e a maior parte são aqueles eventos que a gente está sempre correndo, né, Orson? Muito bom, Ulisses. E você, naturalmente, se envolvendo com o filho da dona Nancy e a sua mãe bastante envolvida com a dona Nancy, você acabou, como me disse, fazendo curso de 6 anos e depois se tornou um auxiliar de expositor, sendo efetivado em pouco tempo. Então, você agora tem ministrado os livros básicos, estimulado as pessoas a estudarem. Isso é muito bom, porque realmente há um conteúdo aí inestimável à nossa disposição. A gente fica muito feliz em encontrar encontrar um trabalhador espírita que se voltou à difusão do estudo, e aí vem o motivo da nossa conversa, porque o seu entusiasmo pela divulgação, pelo conhecimento espírita, motivou o surgimento de um blog que surgiu em 2015. O blog é uma iniciativa, é um portal da internet que sobrevive, né? Ele permanece, muitos portais desapareceram, mas os blogs, essa plataforma de divulgação, elas sobrevivem. Eu mesmo tenho um blog pessoal, daqui a pouco nós vamos mostrar também o blog mantido pelo Ulisses. Então, esse blog se tornou, como ele mesmo diz, uma fonte de consulta, porque ele tem uma preocupação de sempre citar as fontes do que é colocado no blog. Nós conversávamos aqui antes de iniciarmos a nossa conversa oficial, nos bastidores, nós conversávamos sobre a quantidade de publicações sem nenhuma referência de consulta. Esse é um princípio básico. Aonde está essa informação? É uma preocupação do blog. Mas você disse, Ulisses, que o blog é repleto de curiosidades. Conta para a gente aí, de surpresas, conta isso para a gente. Primeiro, a gente teria que começar como que ele iniciou, como que foi o começo do blog, porque em nenhum momento absolutamente foi pensado em, eu vou fazer um blog. Não houve esse pensamento. Então, a gente percebe um direcionamento, uma mão que te ajuda à medida em que você tem alguma possibilidade de realizar alguma coisa. Então, começa logo na minha trajetória profissional, eu tive contato com a internet bem precoce, bem cedo. Então, lá para idos de 1994, 1995, quando tinha aquela internet de escada, que tinha o modem, tudo, a gente já fazia alguma coisa. E isso era tudo distribuído através de e-mails, né? Então, a gente pegava um trecho de uma publicação, de um André Luiz, de um Emmanuel, de um Fonte Viva, de um Pão Nosso, alguma coisa, e mandava essa mensagem por e-mail para uma lista de muitas pessoas. E aí, esse negócio ele vai evoluindo e em pouco tempo ele passa a mandar, além do e-mail, a gente começa a colocar ele no Facebook, né, quando chega o Facebook. Então, nós vamos perceber ao longo do tempo que as pessoas não tomam cuidado nenhum com aquilo que você está enviando. Então, alguém vai lá, tira uma frase, adiciona uma outra frase, e aquilo começa a rodar e acaba virando uma mentira repetida 1000 vezes, que teoricamente acaba virando uma verdade e nunca vai ser uma verdade, né? Então, existia a preocupação nessa distribuição desses dados que eles saíssem fiéis na partida e que eles chegassem para você com alguma precisão,
sem alteração daquilo, porque a gente até vai lembrar um pouco da questão da adulteração da Gênese, que foi falado, tudo. Nós não podemos alterar uma vírgula de uma edição qualquer, de um livro qualquer, quando o autor já desencarnou, já morreu, porque isso é uma lei, e o Brasil é signatário dessa Convenção de Genebra sobre os direitos literários. Então, os livros eles não podem ser alterados seja a razão que for. Você pode ter uma nota de rodapé, evidentemente, como opinião da editora, como opinião de um tradutor de alguma coisa, mas você não pode efetivamente mudar aquilo que está escrito, porque isso é um crime. Sim. E aí, nós, com essa dificuldade, estávamos sentados com um colega ao lado e conversando isso. Eu sabia que ele tinha um blog de economia. Eu trabalho no mercado financeiro. Ele tem um blog isso em 2015, já depois de muito tempo fazendo a distribuição via e-mail e via Facebook. Ele tinha um blog e ele diz assim para mim: eu vou te mostrar um negócio aqui. Por que você não faz um blog para divulgar o espiritismo? Aí eu olhei para o lado e virei para ele assim, eu vou para o Fábio, eu falei: Fábio, mas eu não sei fazer isso. Ele falou: mas eu também não sabia. Faz assim, 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 entra lá no Blogspot, faz assim, assim, assim. Orson, em 15 minutos o blog estava no ar, com a primeira mensagem. Nossa, não diga. Então, é lógico que não é da maneira como está hoje. Quem entra no blog Regeneração do Bem vai se assustar. Tem mais de 3.000 mensagens. A gente coloca lá link para filme, a gente coloca lá a relação com tudo que existe. Tem uma mensagem aleatória para a pessoa que quer fazer o evangelho e quer escolher uma mensagem aleatoriamente, clica no botão, ele vai sortear uma mensagem e você está mostrando a postagem de destaque. Semanalmente nós colocamos um texto de estudo e, enfim, tudo isso são ideias que vão surgindo ao longo do tempo, mas o blog em si ele leva 15 minutos para ir para o ar. O nome só não foi o primeiro nome que veio na cabeça, porque o primeiro nome que veio na cabeça já era um nome registrado. Por coincidência, era um nome registrado pelo Correio Fraterno do ABC. Nós pensamos em Mídia do Bem, e esse nome é do Correio do ABC, e aí ficou Regeneração do Bem. Essa Regeneração do Bem, porque já foi perguntado, e depois de decidido o nome, nós entendemos o porquê do nome. Porque muita gente questiona dizendo: mas o bem não precisa de regeneração. Não, o bem não precisa de regeneração, mas nós precisamos de regenerar o bem dentro de nós. Porque nós convivemos com o bem e com o mal, e aquilo que nós fizermos, aquilo que for o ato do nosso pensamento, que aquilo que nós fazemos, ela é o passo seguinte ao que nós pensamos. Então, o agir é que vai determinar que nós estamos no bem ou não. E por isso que nós vamos regenerar o bem dentro de nós. E nós, regenerando, vamos lembrar do objetivo maior do Espiritismo, que é a melhoria moral da humanidade, passando pela melhoria individual de nós, né, de cada um de nós. Então, o blog começa assim, vai passar aí seus primeiros 2, 3 anos aí com uma média de assistência bem baixa, e depois ele começa a ser transmitido para outras pessoas, as pessoas começam a falar um para outro, boca a boca começa a aumentar, até chegar à fase do WhatsApp. Começa a distribuição via mensagem diária no WhatsApp. E por quê? Mas por que o blog? Porque nós, como falamos, vimos várias mensagens erradas atribuídas
a pessoas que não escreveram aquelas mensagens ou mensagens falsas atribuídas, por exemplo, a Chico Xavier, porque o Chico Xavier ele atrai muito atenção e ele atrai muito clique. Então a pessoa vai lá, rentabiliza o canal e bota alguma coisa bombástica que o Chico falou e o Chico não falou nada daquilo. A história da regeneração em julho, junho, julho de 2019, que era data limite, aquela coisa toda, eu estudei aquela fala do Chico Xavier em 1971 no programa Pinga Fogo, aonde ele, em um trecho de pouco mais de 3 ou 4 minutos, eu contei mais de 20 condicionais. Ele fala se acontecer isso, se acontecer aquilo, portanto, nós precisamos, não sei o quê. Então, são muitas condicionantes para que se chegue a um termo. E no final ele termina dizendo, a regeneração vai acontecer. Nós não podemos precisar, nos próximos 1000 anos, se vai acontecer daqui 50 anos, daqui 100 anos ou daqui 1000 anos. Então, isso ninguém fala, porque não interessa. E aí a gente pegou e fez a questão de chamar para o blog todo esse disclaimer que nós colocamos embaixo ali, citando origem de fonte, citando aonde vem o autor, tudo direitinho. E como exemplo, poderia citar, por exemplo, aquela mensagem chamada reprogramação, que é do Hamed, e é do médium, aquele Francisco do Espírito Santo Neto, espírito que eu gosto muito, acompanho bastante e leio bastante coisa dele. Aquela que fala sobre você nasceu aonde você tem o lugar, o seu trabalho que você deveria ter, não sei o que, tal. E aí, no final, eles adicionam aquela famosa frase do Chico Xavier, que você não pode refazer aquilo que já está feito, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Eles completam aquela mensagem do Hamed com uma frase do Chico Xavier e muda para Chico Xavier. Então, a ideia foi, vamos ter algo em que as pessoas, os palestrantes, os estudantes do Espiritismo possam ter uma fonte que ele vai clicar lá e ele vai saber que ele vai ter uma origem. Então, nós temos o cuidado de quando pegamos uma mensagem, quando selecionamos a mensagem que vai no dia, olhar essa mensagem no livro, ou comparar o PDF, comparar com outros sites, e muitas vezes, quando não é possível isso, que são livros muito antigos, nós adquirimos nos sebos os livros físicos para poder fazer essa digitalização e ter uma informação o mais fidedigna possível. Essa é a nossa ideia. Muito bom, Ulisses. Você que está nos acompanhando aí e acompanhou também a narrativa do Ulisses, você pôde ver, eu fui alterando e mostrando o blog, passeando pelo blog. Ele é realmente muito rico. Você está vendo aqui que página inicial, eu cliquei aonde nós estamos, calendário de palestras, né? Principalmente aqui do Nosso Lar, né? Do Instituto Nosso Lar, na Vila Mariana. Então, nós temos aqui também os grupos de apoio, veja que interessante, um trabalho humanitário que aqui está, Alcoólicos Anônimos, Anon e Aladem, o Amor Exigente, Codependentes Anônimos e por aí vai. Então, tem muita coisa à disposição aqui, eventos beneficentes também do Nosso Lar, né? Procurando as inscrições, a Escola Aprendiz do Evangelho e outras iniciativas, e também a ONG, Instituto Beneficente Nosso Lar, que trabalha aí humanitariamente em favor de várias casas e causas. Então, isso é muito importante a gente ter conhecimento. Fraternidade Sem Fronteiras, aqui presentes também, Médicos Sem Fronteiras,
Regeneração do Bem. Então, você viu que tem muito conteúdo sobre a regeneração do bem. E também aqui do lado, à esquerda, você vai ver aqui que tem filmes, vídeos, áudios, estudos, textos históricos, entrevistas, né? Inclusive tem o Pinga Fogo. Eu me deparei aqui com muita alegria com a entrevista que fizemos com o João Rabelo, em homenagem a Bezerra de Menezes. Essa entrevista foi muito comovente e fiquei muito feliz de vê-la aqui também. Então, é realmente material rico à nossa disposição. E eu queria aproveitar aqui, Ulisses, para mostrar para os nossos telespectadores, porque os dois blogs agora são, em iniciativa recente, são parceiros, né? Nós estamos aqui em parceria, os dois blogs, que agora um divulga o outro. Então, nós temos aqui dentro do meu blog, se você acessar o meu blog, aí está o meu blog, que você poderá visitar. O meu blog pessoal, ele tem um campo aqui que dá acesso ao trabalho do Ulisses. Nós vamos encontrar aqui do lado, você vai ver aqui, correndo a barrinha, tem aqui parceiros, aqui à direita. Então tem a Agenda Espírita Brasil e o Regeneração do Bem, que é o blog objeto aqui da nossa conversa. Você clicando aqui no Regeneração do Bem, ele vai direcionar para o blog, que é assunto nosso aqui hoje. Isso é muito bom, porque faz um intercâmbio entre iniciativas que visam o bem. De forma que é bastante motivador tudo isso, né, Ulisses? Muito. A gente recebe feedback de diversos lugares do país, diversos lugares do mundo. Você assusta de ver que, por exemplo, tem gente na Moldávia que lê Espiritismo através do blog e manda para a gente um comentário, alguma coisa. Falei um país, mas a grande parte aí dos países mais conhecidos aí, a gente tem recebido notícia e é legal, é bacana. E tudo isso, me permite falar, Orson, tudo isso é totalmente gratuito. Isso que é importante. O canal não é rentabilizado. Nós não fazemos propaganda. Seja propaganda paga, seja receber aquele pingo quando você tem um clique. Isso é um compromisso assumido desde o início do blog. Se um dia houver rentabilização do blog, essa rentabilização ela seria revertida para instituições que precisam, como o Nosso Lar, como a Casas André Luiz, enfim, algo que o valha, mas o canal não é rentabilizado e não pretende ser, pelo menos por enquanto. É muito interessante você ter citado esses contatos, inclusive fora do Brasil, claro, no Brasil você deve receber bastante coisa, porque os blogs, eles têm sido realmente um meio, um mecanismo de intercâmbio entre as ideias. As pessoas têm muitas dúvidas, além da fonte de consulta, onde encontram mensagens, vídeos, textos, reportagens. Eu acabei de ver aqui um texto retirado do livro Nas Telas do Infinito, de Humberto de Campos, estava rodando aqui a tela, Carta aos Meus Filhos. Me deu vontade de... Esse texto precisa ser novamente divulgado, está esquecido esse texto, e está lá no blog Regeneração do Bem. Porque são mensagens preciosas, citada a fonte, como disse o nosso Ulisses, ele compra o livro em sebo para comparar o texto, para a gente não publicar coisas que não sejam verdadeiras. E, infelizmente, nós temos uma tendência humana hoje, muito expressiva, de veiculação, de divulgação de notícias que não são verdadeiras, coloca-se palavras na boca de outras pessoas para alcance de sucesso, de visualização, de compartilhamento, o que não é honesto. Então, esse blog, como o próprio nome diz, Regeneração do Bem, ele tem esse objetivo. Nós quisemos fazer essa conversa com o Ulisses, principalmente para o blog se tornar conhecido. Isso é motivo de entusiasmo para todos nós,
considerando as riquezas morais e doutrinárias do Espiritismo em favor da humanidade. Agora, Ulisses, de todos esses anos que você tem se dedicado ao blog, o que é que te chama mais atenção nesse trabalho contínuo que você faz? Você citou aí as cartas que recebe, os contatos que fazem de vários lugares, mas o que é que te chama mais atenção em tudo isso? Aumenta cada dia a certeza de que esse é um trabalho que não pode parar, porque são muitos relatos, Orson, que as pessoas mandam para nós dizendo que eu estava completamente desorientado, não sabia o que fazer, recebi essa mensagem hoje, parece que isso daqui foi feito para mim. Então, é interessante que a gente fala das coincidências, né? As mensagens, eu escolho as mensagens da forma mais aleatoriamente possível. Não existe um direcionamento de, hoje eu vou por tal coisa, amanhã eu vou por tal coisa, e também não é possível escolher a data. A única coisa que nós tentamos fazer é não repetir. Eu não vou ficar uma semana colocando Emmanuel, vai cansar a pessoa. Então a gente coloca um Emmanuel, coloca uma Joana de Ângeles, coloca uma Aura Celeste, como foi hoje, coloca um Albino Teixeira, e a gente vai variando. Uma vez a gente coloca uma história, uma vez a gente coloca um texto um pouco mais técnico, uma hora nós colocamos uma poesia, e assim nós vamos variando, e dentro dessa variação nós vamos vendo que as pessoas vão reagindo, assim, olha, essa mensagem era para mim, isso daqui, tinha que ter lido isso daqui hoje. Então é fantástico isso. Isso é muito bom. Eu quero até fazer uma demonstração aqui para os nossos telespectadores, porque você estando na página do blog, você vai encontrar aqui à esquerda, abaixo do número de visitantes da página, aqui bem no canto esquerdo, tem aqui mensagem aleatória. Então nós estamos na página inicial aqui hoje, 17 de março, quando esse programa foi gravado. Nós temos aqui, nem dúvidas, nem dívidas, de Aura Celeste. Aí do lado esquerdo tem aqui, mensagem aleatória. Se eu clicar aqui no mensagem aleatória, o próprio sistema, o próprio blog vai buscar. Vamos ver o que vai sair aqui. Eu cliquei e sem adiamentos, Bezerra de Menezes. É uma mensagem aleatória que foi escolhida pelo próprio blog. Na tela ele não girou ainda. Aí não girou ainda? Na tela não girou. Deve ter mudado só para você. Mudou só para mim, verdade. Por que será? Não sei, acho que você teria que parar de compartilhar e compartilhar de novo. Olha que interessante, aprendi mais uma hoje, hein? Olha só, rapaz, aprendi mais uma. Ele não assumiu, mas então eu cliquei. Que coisa interessante. Está aqui, então agora eu fiz o acesso e saiu sem adiamentos. E se eu clicar de novo, aí a gente já sabe agora que ele não vai aceitar aqui eu vou clicar de novo, vou remover o que eu tenho aqui e vou compartilhar de novo, para a gente ver o que ele escolheu agora, apenas a título ilustrativo, né? Então, ele vai pôr a conhecida mensagem de Castro Alves, Marchemos. Então, olha quanta coisa está à sua disposição, o telespectador que está nos assistindo, para aproveitar esse conteúdo magnífico. Ulisses, você tem... Eu não cheguei a ver no blog, não cheguei a pesquisar isso. Quantas mensagens, aproximadamente, você tem lá catalogadas? Hoje, nós estamos entre 3.000 e 3.100. Tá? O que acontece é aquilo que eu te falei. A gente vai... dado o dia a dia, a gente tem trabalho, tem correria, tudo. Então, a gente tem que ir programando as mensagens lá para frente. É justamente esse ponto que eu falo da coincidência. Então, se a mensagem que entrou hoje, eu tenho que ter feito pelo menos há uns 10 dias atrás. Percebe? Então, eu faço ali 10, 15 dias, em um final de semana, eu trabalho nisso, projetando para uma semana, 2 semanas para frente. Então, quando cai uma mensagem que a pessoa fala para você, isso aqui parece que precisava ter sido para mim, então não foi colocado naquela hora.
Então, a gente sente a mão do plano espiritual agindo, direcionando, principalmente quando você pega dias chaves, onde no dia aconteceu um evento e justamente naquele dia a página tinha a ver com o que aconteceu. Você fala, pô, isso aconteceu uma vez, é coincidência. 2, 3, 5, 10, não existe coincidência que consiga ser confirmado dessa maneira. E aí, a gente nem falou, quem costuma dizer muito, falar sobre coincidência, era o Hermínio de Miranda, que eu gosto muito, que ele fala que coincidência é a assinatura que Deus usa quando ele quer ficar anônimo. Pois é, nós não poderíamos deixar de falar do Hermínio aqui, porque até cogitamos de colocar o nome de Hermínio como título da nossa conversa, e acabamos optando por a história de um blog repleto de coincidências, que não são coincidências, né? Curiosidades e coincidências, mas me fala um pouco do Hermínio, Ulisses. O Hermínio, nós temos um palestrante lá no nosso lar que eu gosto muito, que é o Adalberto Coelho. Inclusive, ele é um companheiro aí, nota 10, ele é da área científica e para mim, ele é outstanding, ele é um cara ponto muito fora da curva. Eu me espelhei muito nele. E um dia ele chega lá e apresenta uma palestra e ele fala de um livro do Hermínio de Miranda. Eu gostei, o tema me chamou a atenção, não me lembro o que foi agora no momento, mas o tema me chama a atenção, compro o livro do Hermínio de Miranda que ele tinha usado para fazer a palestra, leio o livro e acabo me surpreendendo, não como conteúdo, porque a gente sabia que o Hermínio de Miranda era um autor, tudo isso passa 8, 10 anos atrás, mais ou menos. Eu pego aquele livro, vou ler e vejo as referências que o Hermínio coloca na pesquisa dele. Você pega qualquer livro do Hermínio de Miranda, tem 8, 10, 12, 15 livros de referência que ele leu para escrever o livro dele. Você fala assim, nossa, tem muita referência aqui. E durante o texto, ele começa o livro e ele já te diz, isso daqui está no livro tal, aquilo ali está no outro livro e tal. Então, ele acaba, de uma certa forma, te incentivando, ou meio quase que te dando um caminho de pesquisa no qual você vai encontrar algo mais sobre aquilo que você está lendo, aquilo que você está pesquisando. E achou um efeito colateral comigo, que foi justamente esse. Muitas vezes eu parei livros do Hermínio de Miranda na metade para ler o outro livro para poder entender o que ele estava falando. Então você intercala um livro no outro e começa a encaixar os assuntos, eles começam a ganhar um colorido completamente diferente, e eu não consegui mais parar de ler Hermínio de Miranda. Eu fui começar a entender o pensamento do Hermínio de Miranda lá depois do 20º, 30º livro dele que eu tinha lido. Então você começa a perceber todo uma organização que ele fez em torno dos livros dele. Ele vai tratar de muitos assuntos e isso é praticamente desconhecido do meio espírita. O Hermínio de Miranda é fantástico. Eu fico emocionado de falar do Hermínio por causa disso. Não existe assunto em que o Hermínio de Miranda não tenha, pelo menos, escrito alguma coisa. Então, hoje a gente tem visto muita procura sobre o livro do Hermínio de Miranda que fala sobre o autismo. Quando ninguém falava sobre o autismo, o Hermínio de Miranda vai desenvolver todo um livro falando sobre o autismo, falando sobre a questão reencarnatória do espírito. Ele tem aquele livro que é um best-seller, que é Os Nossos Filhos São Espíritos, né? Então, a questão tudo gira em torno da sobrevivência da nossa individualidade, que é a imortalidade da alma. E o Hermínio, ele consegue colocar isso de uma forma onde nós vamos lembrar aquela palavra dele, aquela frase dele, onde ele vai dizer que reencarnação
Não é uma questão de você acreditar ou não, é uma lei. Não, tanto faz você acreditar ou não em reencarnação, porque você vai reencarnar. A lei de Deus, ela é imutável, e sendo assim, tanto faz se eu acho que é ou que não é, vai acontecer. O Hermínio é uma personalidade pujante, autor de vários livros, de vários best-sellers. Você citou aí o Nossos Filhos São Espíritos, que é uma obra magistral, né? Eu mesmo tive a oportunidade de transformar o último capítulo de um dos livros do Hermínio num livro. Eu estou tentando lembrar aqui o nome do livro dele, daqui a pouco eu vou dizer, que é um livro, é um livraço, que fala sobre... eu vou lembrar já, eu vou procurar aqui livros de Hermínio Miranda, e eu peguei o último capítulo, que estava um pouco esquecido lá no livro, né? E eu, com autorização da editora, nós transformamos o último capítulo daquele livro em outro livro. Então, eu não estou... Puxa vida. Diversidade dos Carismas. Agora eu lembrei. Diversidade de Carisma. Nesse livro, Diversidade dos Carismas, de Hermínio, que é um livro que eram 2 volumes e agora transformado em um, é um livro grosso, de muitas páginas. Ele vai contar a história de um médium, né? De uma médium, a Regina, que desejava fazer um trabalho de assistência além do próprio trabalho mediúnico. E acabou optando pelo fornecimento de enxovais para gestantes carentes. Está no último capítulo do livro. E a expressão que deu título ao meu livro é Tarefa dos Enxovais. Porque o Hermínio vai contar que muito mais do que o fornecimento de enxovaizinhos para gestantes carentes, para os bebês que iam nascer, havia a vibração de quem trabalha naquela confecção, elaboração daquelas cestas, daqueles enxovais que eram volumosos. Ela colocava mimos, inclusive roupas, quando a criança crescesse. Esse último capítulo, Diversidade dos Carismas, foi transformado no livro Tarefa dos Enxovais. Está esgotado, foi publicado pela La Chatre, e foi uma alegria ter feito esse trabalho, porque o capítulo estava esquecido lá, no último capítulo da obra magistral de Hermínio Miranda, um grande escritor realmente, e nós temos a satisfação de homenageá-lo nesse momento. Belíssimo livro, os dois. O do Hermínio de Miranda é um verdadeiro manual para quem quer entender um pouco mais sobre mediunidade, e nós que tivemos a oportunidade de já ser expositor do curso do Livro dos Médiuns, usamos esse livro de apoio, assim como o Diálogo com as Sombras, que é outro best-seller, mas o Diálogo com as Sombras ele já é um pouco mais direcionado para a reunião, para a condução da reunião mediúnica. A diferença é justamente que a diversidade dos carismas é para o médium, é para a pessoa, para o desenvolvimento dela. Então, nós sabemos que, assim como não existem 2 indivíduos iguais, não existem 2 médiums iguais. Então, a gente precisa entender, através de exemplos, através de conhecimentos que vão acontecendo ali no trabalho prático, para que a gente tente enquadrar a mediunidade. Eu costumo dizer, Orson, o seguinte: quando você vê uma pessoa na mesa mediúnica escrevendo uma mensagem, todo mundo é taxativo dizendo que aquilo é psicografia. Não dá para afirmar isso, porque a pessoa pode estar recebendo um ditado mediúnico. Aí a questão não é psicografia, é clara e audiência. A pessoa pode estar vendo uma imagem e traduzindo aquilo em escrita. A pessoa pode estar totalmente inconsciente e sendo psicógrafo com mediunidade mecânica, ou ela pode ter uma mediunidade intuitiva, estar recebendo intuitivamente e escrevendo. Isso já não é uma psicografia. Então, existem todas as terminações que o estudo faz com que a gente perceba qual é o tipo de mediunidade que nós temos. Mas ninguém pode chegar para você e falar: tua mediunidade é essa, a tua mediunidade é aquela. Então, esse livro, ele é
fantástico para isso, está falando ali, né, teoria e prática da mediunidade, para que a pessoa consiga ver aonde ela se enquadra, para que ela consiga, assim, entender como criar. Nós sabemos que o médium precisa criar os seus filtros para poder exercer um trabalho com qualidade. É isso mesmo, muito bem lembrado. Daí a qualificação exata do título do livro, Diversidade dos Carismas, né? É uma diversidade muito grande de percepção que cada um de nós pode ter para a teoria e prática da mediunidade. Então, é muito oportuno citar Hermínio aqui hoje. Aí, se você me permite, só falar mais uma coisa, às vezes a gente não percebe coisas assim, sem ter esse contexto que eu falei para você. Por que diversidade? Por que carisma? A diversidade você já falou, mas por que carisma? Porque o Hermínio de Miranda, ele, desde encarnações anteriores, ele vai sofrer muita influência do Paulo. E se você olhar lá nas cartas do Paulo, o Paulo é que fala dos carismas. Então, ali ele mostra a influência e aonde esses dois espíritos vão ter uma trajetória paralela ao longo da existência deles. Então, em diversas existências, o Paulo e o Hermínio vão conviver e vão se apoiar um ao outro. Então, você vê, quando você fala do Hermínio de Miranda, você está falando de alguém que está desde antes da época do Cristo, já numa trajetória onde ele vem se recolhendo. Então, ele mesmo se intitula como velho escriba, remetendo a uma função que ele tinha lá no Egito, na época dos faraós. Então, você vai percebendo um contexto e ele é muito bom nisso. E talvez a gente precisasse fazer aqui várias, só para falar do Hermínio. Nem diga, o Hermínio é um tesouro. Você citou aí que o autismo era um assunto um pouco nem falado, é um assunto recente aí em discussão, né? E o Hermínio já publicou antes autismo, né? Referindo-se a essa ocorrência tão frequente nos dias de hoje, o Hermínio já falava sobre isso. Muito bem, Ulisses, que maravilha. Você tem razão, tem que ter uma live só sobre o Hermínio, é muita riqueza. Aliás, uma não, né? Várias. O Hermínio deixou um tesouro. Cada livro do Hermínio, às vezes cada capítulo, você citou aí o diálogo com os espíritos. Nós tivemos a oportunidade de promover, através da Agenda Espírita Brasil, um seminário de vários sábados seguidos sobre o livro Diálogo com os Espíritos, com o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Então, é um livraço, Mas, Ulisses, o seu canal, o seu blog, motivo aqui da nossa conversa, que nos levou ao Hermínio, e nós tivemos a oportunidade de mostrar o blog e todo o dinamismo do blog. O que lhe vem à mente nesse momento? Você já até citou o que mais marcante para você, a experiência desses anos todos, e agora você o atualiza quase que diariamente, podemos dizer assim. Sim, a frequência de atualização do blog é diária, e uma vez por semana nós colocamos uma a mais, que seria essa mensagem de estudo, né? Então, existe ali embaixo uma nuvem, aonde tem alguns nomes ali que são a contagem, quantas mensagens tem do Emmanuel, posso filtrar só por Emmanuel, quantas mensagens tem só de André Luiz, posso filtrar, e tem textos históricos. Então, se filtrar por textos históricos, vai aparecer toda a relação desses textos. Então, a gente tem uma mensagem diária e uma semanal que nós colocamos como ideia de ter sempre isso. Além disso, às vezes, quando aparece algum filme ou uma palestra, algo que o valha, nós colocamos ali também o link. Então, vale dizer o seguinte, tudo que nós publicamos é o que está na internet. Então, eu não crio
no sentido de tem coisas que eu escrevo, evito de colocar, mas eu dou preferência a espíritos e dou preferência a mensagens boas. É lógico que nós precisamos usar os filtros e saber que Kardec disse para nós que nós temos que usar o bom senso, a razão, né? E o princípio da universalidade. Então a gente procura usar os dois crivos de Kardec, sendo que eles não são um ou outro, tem que ter os dois, o bom senso e a universalidade. Não é porque uma coisa que todo mundo está falando é verdade. Não é porque uma coisa que parece que tem o bom senso, mas foi um espírito só que falou, a gente pode assumir como verdade. E isso, hoje em dia, tem sido muito relegado ao segundo plano. O que vale mais é o like, o que vale mais é você ter um reconhecimento, ou diz que fulano falou isso, diz que ciclano falou aquilo. Comprovação, cadê? Doutrinariamente, correto, só vai ser se nós obedecermos a maneira como Kardec usou para codificar o Espiritismo. Ele não ensinou só. Na verdade, ele transmitiu para a gente o ensino dos Espíritos. O que Kardec legou para nós, na codificação espírita, é a maneira pela qual nós temos que fazer para não sermos iludidos. Está lá no capítulo do Livro dos Médiuns sobre a mistificação, que disse Erasto, precisamos tomar cuidado, não é? É melhor rejeitar 9 verdades do que admitir uma única mentira. Então, nós precisamos tomar o nosso cuidado. Espíritos são iguais a nós. Nós desencarnamos e vamos continuar sendo da maneira como nós somos. Então, se você... eu costumo dizer isso nos cursos, não confia numa pessoa que você acabou de conhecer. Como é que você vai confiar no espírito que acabou de dar uma comunicação e você não vê ou você não tem possibilidade de entender? Então, só aquilo que Kardec disse. Você precisa ficar com o teor. Esquece nome, esquece tudo. Tem que ter realmente esse senso crítico. E é isso. Nós não... E a questão eu ouvi certa vez uma pessoa dizer o seguinte: quem sou eu para contestar uma mensagem, por exemplo, de Emmanuel? Você? Não sei, mas nós temos que pensar. Por quê? Se qualquer pessoa pegar uma mensagem e mudar a mensagem, escrever uma besteira e colocar Emmanuel embaixo, você vai aceitar aquilo como sendo uma verdade? Aí é a necessidade do estudo. Se eu não estudo, eu não sei se aquilo é uma verdade ou não. Porque com o tempo, nós passamos a ter um olho de lince. Quando você bate o olho na mensagem, você já... Opa, tem alguma coisa aqui que não está batendo. É verdade. Pensar, começa a analisar e falar... sempre tem um gato na tuba, né? Muito bem, Ulisses. Para você que está nos ouvindo, aí está postado o portal, o link para você. Basta digitar lá Regeneração do Bem, blogspot.com, e você será direcionado para esse rico material à disposição. Se você não lembrar, acesse o meu blog, que lá você vai encontrar para acessar também. Você clicando lá, você vai direto para o Regeneração do Bem. Ulisses, nós estamos com 55 minutos, mais 1 minuto. Eu deixo para você usar o tempo aí que você achar necessário para dizer alguma coisa que eu não perguntei, que você acha importante dizer. 1 minuto para você. Fique à vontade. Não, eu te ia sugerir para que você descesse um pouco na página para mostrar lá onde está o link da sua página no blog. Ele está um pouquinho para baixo do lado esquerdo ali, na barra do lado esquerdo, tá? Ali um pouco, deixa eu ver, acho que já passou, sobe um pouquinho. Ali tem a relação dos sites. Deixa eu ver aqui. Para baixo.
Mais para Está para baixo? baixo. Está para baixo. Eu vou pôr um pouco para cima depois. Está um pouquinho mais para baixo. Ah, Ali, tá aqui, ó. ó. Sites e blogs. Aqui. Tá? Ali, além do seu, tem algumas outras coisas ali, como o blog da instituição, Kardecpedia, Federação, Vadimé com Espírita. Vadimé com Espírita é um excelente lugar para a gente procurar referências. Ele não dá as obras, mas ele fala para a gente onde está. Então, nesse minuto final, o que eu gostaria de dizer para vocês é que não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Então, nós temos até uma palestra chamada Fake News Espírita, onde nós colocamos as mensagens que circulam na internet e a mensagem verdadeira ao lado. Então, precisa tomar cuidado, pesquisar, e como fez Kardec, estudar, analisar, comparar. Kardec, ele recebia a mesma mensagem, mensagens similares de diversos espíritos de diversos lugares diferentes, aí ele comparava, ele publicava na Revista Espírita como um balão de ensaio e discutia com as pessoas, no bom sentido da discussão, ele conversava com as pessoas a respeito das mensagens e quando se chegava a um consenso, ele colocava nas obras básicas. Então, foi todo um método desenvolvido através da observação. Então, ele mostrou para a gente que nós podemos aprender não só com espíritos de luz, mas com espíritos que estão passando por sofrimentos, por dor, por tudo isso, através daquilo que eles falam para nós, através daquilo que eles relatam para nós, é que nós vamos analisar o contexto e ver o que está acontecendo com ele, qual é o teor realmente da mensagem, e vai cada vez ficar mais comprovado para nós. A questão da reencarnação, a questão da imortalidade da alma, da comunicabilidade, que são as bases aí em que se assentam o Espiritismo na questão da moral cristã, no Evangelho de Jesus. E a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa fazer uma divulgação correta. Eu acho que essa é a nossa grande missão, né? Acredito que isso seja uma missão para nós. Muito bem, Ulisses. E você que está nos ouvindo e que queira receber diariamente uma mensagem por WhatsApp, basta enviar o número do seu WhatsApp para este e-mail aí, regeneraçãodobem@gmail.com. Aí o Ulisses vai cadastrar o seu WhatsApp para você receber uma mensagem diariamente aqui do blog Regeneração do Bem. Então é isso, nós queremos agradecer imensamente ao nosso Ulisses pela oportunidade desta noite. Na próxima semana trazemos um novo convidado. Agradecemos a você que nos acompanhou. Muito obrigado, muito boa noite, fiquem bem e até a próxima semana. Até lá. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade e fiquem todos com Deus aí, que muita iluminação a todos aí, muita paz. Você ouviu o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.